A palavra de hoje vem falar sobre a prática do jejum, que é importante entender. O jejum não deve ser feito de qualquer modo, não deve ser feito puramente por preceito, puramente por legalidade, de modo legalista. Ah, estou fazendo jejum, logo estou seguindo uma lei de Deus. Ah, estou fazendo jejum, logo estou no caminho correto. Ah, estou fazendo jejum e sou mais puro do que quem não faz. É isso que Jesus vem nos advertir hoje. Jesus, ele também, nesse evangelho, a gente entende que ele é o esposo, ele é o noivo. Ele é aquele que, enquanto estamos com ele, a gente deve se alegrar, a gente deve perfumar o rosto, a gente deve estar em uma alegria verdadeira. Então, a gente vai entender hoje que não devemos nos entristecer enquanto estamos com o noivo. A palavra de hoje nos ajuda a entender sobre a paixão de Cristo. Ele vai também falar sobre fazer alusão que um dia o noivo será retirado dos discípulos, fazendo alusão ao dia que ele voltará à morada do Pai. Vamos ao Evangelho. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejum, mas teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Vou repetir essa parte final. Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Minha gente, Jesus, ele é quem deve ser o centro das atenções. Não deve ser nenhum de nós que jejuamos. Não, você não deve jejuar procurando atenção, aprovação ou até mesmo elogio. Você deve jejuar e ocultar. Você deve jejuar e quem vai reconhecer é Deus. É o Pai que vai reconhecer no oculto, em segredo, no teu interior. João Batista, o profeta, ele é muito claro, ele é muito verdadeiro ao apontar para Jesus. Ele diz que não é o Messias, ele é apenas um amigo do noivo. Nós também devemos ser amigo de Jesus, nós também devemos ser amigo do noivo. Reconhecer Jesus como aquele que nos levará ao caminho da salvação. Bem, Jesus, ele quer que a gente viva em comunhão com ele. Jesus e a igreja, no caso, na época os discípulos, mas depois pelo Principado de Pedro, que é um outro evangelho, mas que não dá tempo de se aprofundar, mas falando um pouco sobre o de hoje. Jesus, ele quer que a gente seja a esposa, quer que a gente seja os membros do seu corpo. Cristo e a igreja são a cabeça e membros do corpo. Cristo é a cabeça. Tudo isso, falando em outras palavras, para dizer que Jesus quer que estejamos em comunhão com Ele. É um assunto muito extenso e para quem quer se aprofundar mais, eu recomendo a leitura
do catecismo da igreja. Mas continuando, e agora retirando inclusive um trecho do catecismo, lá no catecismo da igreja, que é uma leitura que todo católico deve fazer, fala da importância de Maria. Maria nos precede. Ela é a esposa perfeita. Ela é aquela que é a esposa sem mancha nem ruga. Porque ela é aquela serva humilde. É aquela que serviu de maneira perfeita os passos do nosso Senhor. Ela esteve com o nosso Senhor. Ela gerou, ela cuidou, ela seguiu, mas sobretudo foi humilde sobre seu lugar de servo, de amigo de Jesus. Continuando, o jejum, ele pode ser de carne, pode ser de alimentos saborosos, você deixar de comer algum alimento que você gosta muito naquele dia, ou até mesmo de refeições que você faz, mas que não te saciam por completo. Só que aí a gente não pode deixar de outro ponto muito importante é que o jejum, ele deve também ser o jejum da língua, de palavras, de atitudes, diminuir murmuração, coisas do tipo. O jejum verdadeiro, ele nos aproxima de Cristo, da caridade e do próximo. Porque a partir do momento que a gente faz essa prática do jejum, a gente está se aproximando muito de Cristo. Cristo fez seu jejum e a gente está imitando ele. Só que, lembrando, todo jejum deve ser feito com muito cuidado e entender que seu sentido verdadeiro é nos levar à caridade, nos levar a imitar Cristo. Temos que lembrar que Jesus desaprova aquele jejum meramente legalista, Jesus traz uma independência dos poderes da época, porque naquela época os fariseus seguiam o seu jejum pela lei judaica e Jesus vem propor algo diferente, que é mais ou menos o que a gente comentou hoje. Ele retira o privilégio de ouvir a palavra somente de algumas classes mais privilegiadas e ele expande, ele anuncia a boa nova aos pobres, aos marginalizados. Esses sim são amigos de Jesus, souberam seu devido lugar, souberam seu lugar de adoração a Deus e são verdadeiros amigos de Jesus. A gente não deve esquecer também dessa dimensão caridosa da igreja, que a gente deve ser pobres de espírito e deve ter como amigos, como próximo, os pobres, os marginalizados, assim como Jesus os teve. Então, que no dia de hoje possamos entender o verdadeiro sentido dessa prática, mas entender que ela deve nos levar a sermos amigos do noivo, ou seja, Jesus, e que sejamos como os pobres, pobres de espírito, mas também podamos ser humildes, possamos ser amigos fiéis do nosso Senhor.